Vamos ler desde o verso 23 do capítulo 2. De 23 a 25, então seguimos no capítulo 3. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos nos reunir juntos aqui. Povo teu, estes que o Senhor redimiu para si. Tua igreja, tua amada, muito obrigado pelo privilégio de nós podermos nos assentar, abrir tua palavra e ouvir a tua voz. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas, esta tua palavra lida, este tempo, este ambiente. Colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e dependemos exclusivamente do Senhor.
Precisamos de que o Senhor sopre novamente esta palavra preciosa e vivifique para dentro de cada coração aqui nesta noite. Nós temos expectativa de que o Senhor encha os nossos corações com a Tua palavra. O Senhor toque cada vida. O Senhor fale diretamente a cada coração. O Senhor ministre a Tua igreja. Então, assim, nós suplicamos por ouvidos abertos. Ouvidos que possam ouvir. Corações que realmente estejam com fome e sede da Tua palavra, para que ela seja semeada e produza grandemente, abundantemente, para a Tua glória. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade bendita de, na Tua presença, sermos atingidos pela Tua palavra. Faz isso conosco, atinge os nossos corações profundamente com a Tua palavra nessa noite. Nós oramos no doce nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado esses primeiros capítulos do Evangelho de João e tantas coisas preciosas já vimos, o Senhor já nos tem falado e até aqui nós mais uma vez olhamos para o capítulo 3 e os primeiros dois capítulos aí, o capítulo 1 e o capítulo 2, o capítulo 1 com aquela sessão exclusiva, os primeiros versos de 1 a 18, tão impressionantes, tão maravilhosos. Mas a partir então do verso 18, nós vimos algumas coisas relacionadas ao ambiente, ao estado daquela nação, daquele povo para o qual o Senhor havia então vindo. Então nós vimos que o sacerdócio estava muito comprometido, aqueles que deveriam ter discernimento de Deus, aqueles que deveriam reconhecer o falar de Deus, a vontade de Deus, eles estavam completamente confusos. Eles estavam buscando seus próprios interesses, distantes daquilo que o Senhor desejava. Então, quando João Batista é levantado, eles não perceberam. Eles estavam tão confundidos. Eles mandaram então aquela comitiva para indagar João Batista, e isso evidencia para nós como o sacerdócio estava comprometido, cego. A cegueira sacerdotal. E que advertência para nós, para a igreja, nos dias em que nós estamos. Nós somos então um reino de sacerdotes. E nós somos um povo que teve visão restaurada, olhos abertos. Os nossos olhos foram abertos e nós podemos contemplar o Senhor. Nós podemos, mais do que contemplar o Senhor, discernir segundo o falar de Deus. Seu Espírito veio habitar em nós. Então, em dias de densas trevas, há luz na igreja de Deus, há luz nos nossos corações. Então, nós somos um povo que pode caminhar com a graça de um viver iluminado, se respondermos ao Senhor. É evidente, aquele povo não estava respondendo, então eles estavam em cegueira, eles estavam confusos. E a nossa vida, então, na medida em que nós caminhamos com o Senhor nesses dias em que vivemos, nós podemos evidenciar nas nossas escolhas, nas nossas prioridades, naquilo que nós temos amado, naquilo que tem então atraído nossos corações, nós podemos evidenciar se tem sido clara para nós a vontade de Deus ou não. E então o sacerdócio naqueles dias estava completamente confuso. Eles não compreendiam a vontade de Deus, embora Deus houvesse falado de muitas maneiras. Profeticamente, tudo estava anunciado. Eles eram os homens da palavra, eles deveriam saber.
mas os seus corações estavam completamente fechados. E então nós vimos esse sacerdócio cego, mas não só isso. Quando você olha ainda para esses capítulos iniciais, então nós temos o capítulo 2. E o capítulo 2 nos mostra o quanto aquele povo tinha perdido a satisfação, o prazer, a alegria. Eles já não tinham mais alegria. Era um povo subjugado, debaixo, literalmente, de um senhorio romano. Mas ainda pior do que aquele senhorio literal era o fato de que eles estavam escravizados a seus próprios interesses, a seu próprio sistema religioso. Eles tinham perdido completamente a liberdade de serem um povo exclusivo de Deus, de serem um povo adorador de Deus. Eles tinham perdido a condição de alegria, de prazer, de desfrute. Aquele povo forte do Senhor estava caminhando triste, entristecido. Essa era a condição naqueles dias. Agora, mais uma vez, nós então precisamos questionar: qual é a condição da igreja de Deus nos dias que nós temos vivido? São dias de densas trevas? Sim, nós sabemos. São dias de levante e dias finais? Evidentemente, isso está muito claro para nós. Mas se o Filho nos libertou, então nós verdadeiramente somos um povo livre. E um povo livre não para viver como quer, mas um povo livre para viver para Deus. Um povo livre para se dedicar a Deus. Um povo livre para se alegrar em Deus. Que privilégio, não é? Mas nós olhamos para o capítulo 2 e qual é a constatação? O vinho acabou. Não há mais vinho. Talhas vazias. Absolutamente vazio, desprovido de alegria. Agora, irmão, você já imaginou, e talvez seja importante nós meditarmos nessas coisas, qual é a qualidade da nossa vida com Deus? Qual é a realidade espiritual da igreja, essa da qual nós participamos aqui, essa pequena expressão? Se nós fôssemos registrar, colocar num papel, se fosse pedido para você escrever algo sobre a sua vida com Deus, uma das marcas seria alegria, prazer, desfrute em Deus. Essa seria uma marca distintiva. Essa pode ser uma marca que você realmente experimenta. Eu sou feliz em Deus. Eu estou satisfeito em Deus. Isso, os meus poros transpiram isso. Os meus filhos percebem isso. As pessoas percebem isso sem que eu precise dizer uma só palavra. Na minha vida, o vinho não acabou e o vinho do final é melhor do que o do começo. Essa é a sua experiência, essa é a minha experiência, essa é a nossa experiência. Será que é isso que tem acontecido? Se não, então nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Porque Ele é o único capaz de lidar com essa situação. E isso Ele quer fazer. Ele é esse bendito restaurador da alegria. Transformador de algo que pode estar sem sabor, sem cheiro, não é? Absolutamente insípido, inodoro, como água. Ele pode transformar em vinho a alegria e o prazer em Deus, porque é disso que, então, esses textos falam. E quando nós olhamos para aquele povo, a condição era uma condição de tristeza. Tristeza. Agora, você imagina o verbo eterno, a alegria com A maiúsculo, andando, e então interagindo com aquele povo triste, com aquele povo deprimido. Era isso que o Senhor Jesus estava encontrando, um povo sem alegria,
queira o Senhor que essa não seja a nossa situação. Por quê? Porque a nossa alegria nos salvou. E ninguém pode tirar a nossa alegria. Então nós podemos ser um povo que sim, manifesta alegria e prazer e felicidade no nosso Senhor. Mas não só isso, então eles estavam cegos no seu aspecto sacerdotal, a nação estava empobrecida, triste, mas também eles tinham um templo profanado, completamente profanado. O zelo de Deus já não era mais encontrado naquela casa. Não havia correspondência nos corações para com o zelo de Deus. Então o templo estava impuro, profanado. Então o Senhor tanto nos falou nesses dias a respeito disso, meus irmãos, da necessidade de que a igreja seja este lugar da habitação de Deus e, portanto, um lugar que tem experimentado santificação. Vidas purificadas, pela operação maravilhosa, purificadora, pelo lavar da palavra, pela presença purificadora do nosso Deus, pelos olhos que são como chamas de fogo e que passam por nossas vidas. Então nós temos sido encorajados, não estranhe o fogo, ele é destinado a provar-vos, para que então toda impureza seja excluída. E então o Senhor Ele tenha um povo para o qual Ele possa olhar e ver sua face refletida. Um povo santo, zeloso de boas obras. Um povo que tem em si restaurado o zelo de Deus. E que então tem sido consumido pelo zelo de Deus. Não é um povo cheio de zelo cego e equivocado. Não é um povo que persegue os outros, porque está cheio de um zelo que não é o zelo de Deus. Mas é um povo que tem se consumido na presença de Deus, se gastado para viver vida santa, pura, para que o nome de Deus seja honrado. Então, esses 2 capítulos mostram isso para nós. Mas, quando nós chegamos então no capítulo 3, nós vemos Nicodemos. E a expressão, o título para ele aí é principal dos judeus. Principal, uma pessoa importante, alguém conhecido, alguém importante entre os judeus, um príncipe lá deles, daquele povo. E um membro do Sinédrio, que era então aquele conselho de homens importantes, anciãos, aqueles que deveriam representar a autoridade de Deus, a vontade de Deus, governo de Deus, os oráculos de Deus. Então nós temos um principal do Sinédrio, diante do Senhor Jesus, em uma conversa tão maravilhosa como não podia deixar de ser, mas evidenciando nele mesmo, representando a condição daquele órgão tão importante do povo, um sinédrio espiritualmente morto. O que o Senhor tem a dizer para Nicodemos é: importa-vos nascer de novo. Porque você, Nicodemos, assim como todo aquele homem carece de vida nova, de um novo nascimento, de uma vida regenerada. E então nós temos esses 3 primeiros versos que lemos, os finais do capítulo 2, que fazem então parte do contexto do capítulo 3. Porque quando nós olhamos então para esse capítulo 3, ele se inicia aí com essa palavrinha havia. Mas quando você estuda, e os irmãos que comentam o texto, que se debruçam mais
dedicadamente no texto, eles observam que esse havia aí, ele também, essa palavrinha no texto original que foi traduzida por havia, ela também poderia ser traduzida sem nenhum prejuízo, sem que se perdesse a precisão, deveria ser colocado aí um mas havia. A palavra grega indica uma conjunção, e essa importante conjunção aí, ela é alternativa. E então essa conjunção alternativa, ela indica uma ligação e um contraste com o contexto anterior, com o contexto que precede. Então, o capítulo 3 está diretamente ligado ao que foi dito anteriormente. Por isso, nós lemos esses 3 versos aí. Então, seria interessante nós olharmos para esses 3 versos, de 23 a 25, vermos o que está acontecendo aí, porque ele vai fazer um contraste, uma ligação com, então, a cena de Nicodemos. E o que está acontecendo aí, irmão? Esses versos, eles são e eles devem ser objeto da nossa meditação. Porque nós olhamos para isso, o verso 23 diz que Jesus, que ele estava em Jerusalém, então estava naquele contexto de Jerusalém, que nós já sabemos, é aquele contexto mais agitado, digamos assim, em termos religiosos, tudo estava ali, todos os principais estavam ali em Jerusalém. Então o Senhor estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, como já foi então compartilhado até aqui, que aquela festa, ela já não se parecia nada com aquilo que Deus instituiu. Ela era a Páscoa dos judeus. Ela já estava perdendo, então, aquela realidade baseada no que Deus havia estabelecido para eles. As coisas estavam realmente complicadas, mas o Senhor estava lá. E porque o Senhor estava lá, sua presença, então, implicava em um contraste absolutamente grandioso com tudo que eles tinham. Os sacerdotes, eles não tinham mais condição de oferecer alimento, provisão espiritual para as pessoas, mas o Senhor Jesus estava lá. Então, necessariamente, algo diferente estava acontecendo. E as pessoas estavam vendo. E o verso 23 vai dizer que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Interessante, irmão, o texto registrar isso para nós. A presença do Senhor Jesus, ela manifestava algo absolutamente diferente. É um contraste entre a morte e a vida. Todo um aparato, mas sem vida. Então as pessoas olhavam para ele, as pessoas eram levadas a ele, já havia um certo impacto do seu início de ministério, as pessoas estavam convivendo com ele estava andando e fazendo bem por todo lado. E agora, em Jerusalém, as pessoas estavam crendo nele. Mas o verso 24 diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Que frase forte, não é? Pense nisso, porque a essência do nosso Deus é revelar-se. A essência, talvez a característica na nossa relação com Deus, uma das características mais maravilhosas, mais impressionantes e que nos afetam mais diretamente, seja o fato de que Ele decidiu se dar, não é? Então, quando nós olhamos para o nosso Deus, Ele decidiu revelar, não precisava criar nada. Ele é absolutamente satisfeito, mas Ele decidiu dar-se a conhecer. Essa é a característica do nosso Deus. Então Ele criou todas as coisas. Ele passou a se relacionar com o homem que Ele criou. E Ele então manifestou sua glória na criação. Com que finalidade, irmão? Com a finalidade de revelar-se, não é? Então, nós olhamos uma frase dessa e realmente ela
cria um impacto. Eu não sei como você vê, mas o Senhor está diante de um povo, e o que está sendo dito aqui é que Ele conhecia todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, e Ele a si mesmo não se confiava a eles. Eles não tinham a pessoa do Senhor Jesus como os discípulos primeiros ali, por exemplo, tinham. É o que o texto está implícito aí no texto. Mas eles viam os sinais que ele fazia. Mas ele, a si mesmo, na intimidade, no particular, ele não se confiava a eles. Não se confiava. Porque conhecia a todos. E o verso 25 completa. E não precisava. Que versículo é esse, irmão? Porque lembre-se, o Evangelho de João vai enfatizar que o Verbo encarnado, o Filho do homem, é o Filho de Deus. Ele é Deus. Então, esse verso diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Porque ele é homem. Ele é homem real. Ele é 100% homem. Ele sabe o que é a natureza humana. Então não precisava que lhe dessem testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E não é impressionante nós vermos que o Senhor, aqueles homens, ele não se confiava exatamente por saber a respeito da natureza humana? Então esses versos por si só, eles já são motivo de nós nos dobrarmos diante do Senhor e perguntarmos ao Senhor, Senhor, que percepção é essa que havia no teu coração, a capacidade desse homem cheio do Espírito, esse homem espiritual, capaz de discernir além das palavras, capaz de discernir motivações, intenções, capaz de ver por detrás das máscaras, capaz de perceber aquelas motivações mais íntimas. É isso que o texto está dizendo. Ele era capaz de perceber. Então há um contraste aqui, porque ele percebia, ele não se confiava a si mesmo, porque conhecia a todos. E então o capítulo 3 começa assim, mas havia. Então agora o mas estabelece uma ligação. Olha, ele estava em Jerusalém, havia muitos a quem ele não se confiava, ele conhecia a todos, ele sabia o que era a natureza humana, ninguém precisava contar para ele, ele sabia o que era, mas havia um homem chamado Nicodemos, a quem ele decidiu se confiar, a quem ele quis se dar, a quem ele recebeu, a quem ele decidiu receber e confiar-se. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso nós olharmos para o nosso Senhor e então, diante dessas palavras, nós vemos que nesse contraste todo, primeiro, há um destaque tremendo nessa capacidade de discernimento do Senhor, essa capacidade de discernir o caráter, de discernir as motivações. Essa capacidade de perceber que o Nicodemos, embora tenha usado as palavras que usou, embora tenha ido buscar o Senhor à noite, o Senhor pôde discernir que havia algo naquele coração, irmão. E aos outros, ele não se confiava, porque ele discerniu que eles não queriam nada dele. Mas o que ele viu em Nicodemos, que contraste é esse? Então ele viu que em Nicodemos havia algo no profundo do seu coração, havia um desejo. E então o Senhor decide se apresentar. A impressão que eu tenho, irmão, é que certamente o Senhor conhecia Nicodemos mais do que Nicodemos conhecia a si mesmo. O Senhor pôde perceber além das palavras que Nicodemos expressou.
Lembre-se, nós estamos diante desse homem santo, esse homem cheio do Espírito, esse homem capaz de, pelo Espírito, discernir todas as coisas. Nós não estamos aqui a fazer um destaque a respeito da mente soberana de Deus, que perscruta e sabe de tudo antes mesmo que as coisas aconteçam. Mas nós estamos diante de um homem cheio do Espírito, capaz de, pelo Espírito, discernir essas motivações, esse caráter, essas intenções de coração. E então, o que nós vemos é que ele se deu a conhecer, ele se apresentou a Nicodemos, e certamente o Senhor viu algo mais do que aquele título que ele tinha, irmão. O principal dos judeus, um príncipe dos judeus. O Senhor viu muito mais do que isso, porque ele chegou lá como um homem importante. Ele chegou lá possivelmente representando um grupo. Certamente ele não representava todo o sinédrio, mas ele representava um grupo. Como ele diz? Ele olha para o Senhor e ele não diz assim: eu sei que tu és mestre da parte de Deus. Pelo contrário, ele diz: sabemos. Ele usa a expressão no plural. É ele quem vai ter com o Senhor. Mas ele certamente estava representando alguns que queriam mais informações, queriam conhecer mais daquele homem. Mas o Senhor estava diante de Nicodemos e ele pôde perceber mais do que tudo aquilo que estava naturalmente, que poderia ser visto por qualquer um. Compreende? E nós sabemos bem aquilo que eu estou a dizer para você, porque eu não estou falando dos julgamentos carnais que nós fazemos pelas aparências. Não é nada disso, irmão. Porque a nossa carne, o nosso homem velho, é capaz de julgar pelas aparências. Então nós olhamos e logo tecemos um pré-julgamento. Mas não é isso que o Senhor estava a fazer. O Senhor estava discernindo sem nenhum preconceito. Então, nós não sabemos como foi o dia do Senhor nessa ocasião. O que nós sabemos é que Nicodemos vai procurar ele à noite. Possivelmente o dia do Senhor foi muito atarefado, muito cansativo. Mas uma das coisas mais maravilhosas em Jesus, meu irmão, é a acessibilidade. Uma das coisas mais tremendas do nosso Deus é que Ele não tinha um bando de assistentes que então filtravam as pessoas, como nós vemos hoje. Tantos que se dizem servos do Senhor e que são tão diferentes dele. O Senhor era tão acessível, tão maravilhosamente acessível. E o que nós vemos? Então aquele homem que pela noite vai procurá-lo, mas o Senhor estava maravilhosamente disposto a recebê-lo. E ele recebe Nicodemos com toda a disposição. Então houve e tem com ele um tempo de comunhão que surtiu todo o efeito maravilhoso da salvação daquele homem. Ele foi profundamente impactado pelas palavras vivas do Salvador. E então, quando nós olhamos para esse aspecto de o Senhor, então, se revelar, esse aspecto que está no coração do Evangelho. O que é o Evangelho? É a revelação da pessoa e obra de Cristo, quem Ele é. Então, eu gostaria que você abrisse um versículo comigo, para que fique então gravado no seu coração uma expressão relacionada ao nosso Cristo. Vamos a Tito, capítulo 2. Colheu uma expressão de Paulo, que Paulo usa para Timóteo e usa também para Tito.
E eu gostaria de destacar pela importância dessa expressão, nesse contexto, o Senhor Jesus decidiu se confiar a Nicodemos. O Senhor Jesus decidiu se dar a Nicodemos. E então, Tito capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Vamos parar aqui, irmão. A graça de Deus é uma pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Quando a graça de Deus se manifestou salvadora, nós estamos lá vendo exatamente o registro do evangelista João desses dias da manifestação da graça salvadora de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens podiam olhar para ele era acessível. Todos os homens tinham acesso a ele, mas por conhecer as então motivações, por conhecer as atitudes, por perceber todos aqueles homens, ele decidiu não se confiar a alguns, mas a Nicodemos ele se confiou. E então o texto continua e diz assim, que esta graça salvadora, ela educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos uma vida zelosa, uma vida segundo Deus, uma vida santificada, uma vida em relação com aquele que é santo, porque esta graça é salvadora, e ela principalmente nos salva de nós mesmos, e do nosso fútil procedimento, que nos foi legado pelos nossos pais. E então o texto continua, e diz assim, aguardando, nós devemos viver nesse século, nesses dias, piedosamente com uma finalidade, testemunhando esta vida santa, mas mais do que isso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, agora, o qual, essa expressão, a si mesmo se deu. Irmão, o que está acontecendo? Evidentemente que essa expressão aqui, ela está apontando para aquele ápice da entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas o que eu quero te dizer é que esse princípio era o princípio governante de vida dele. Ele sempre a si mesmo se deu. Esse é o princípio governante do Deus triuno. Porque o texto que nós lemos, quando se refere ao Pai, diz que o Pai, tendo amado o mundo, deu o seu Filho unigênito. Essa é a essência do Deus triuno. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos? Nós vemos aquele Deus maravilhoso que a si mesmo se deu. Enquanto Nicodemos teve esta oportunidade pessoal, o Senhor não se confiou a alguns, mas a Nicodemos, ele a si mesmo se deu. E então se revelou a Nicodemos. E ele encontrou um homem que estava procurando um mestre. Ele encontrou um homem que estava procurando talvez alguma instrução, talvez algum tipo de entendimento novo. Mas o Senhor vai apresentar a ele um caminho absolutamente diferente. O Senhor, em poucas palavras, vai dizer, Nicodemos, você não precisa de um mestre, você precisa de um Salvador. A sua necessidade não é de instrução, é de vida. Que maravilhoso, irmão. Então, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que maravilhoso resumo da obra bendita do nosso Senhor Jesus. Mas eu gostaria que você ficasse com essa expressão, a si mesmo se deu. E quando nós olhamos para o encontro com Nicodemos, o que nós estamos vendo?
O Senhor Jesus a si mesmo se dando. Porque essa é a essência da sua vida. Quando ele estava com seus discípulos, o que ele fazia? A si mesmo se dava. Ele a si mesmo se dava em consagração ao seu Pai, e ele a si mesmo se dava a todos aqueles com quem ele então teve a oportunidade de se relacionar. Nos primeiros anos, ele se deu à sua família, dedicadamente, na carpintaria. Mas, então ele inicia o seu ministério, e o que nós vemos? A si mesmo se deu. E se deu, e se deu, e se deu, até aquele lenho, onde ele definitivamente derramou sua vida. Que maravilhoso, irmão. Esse é o Senhor a quem nós amamos. Esse é o Senhor que está a se revelar a Nicodemos. Então, guarde esse texto de Tito, por conta da importância dessa expressão relacionada à cena de Nicodemos. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmão, e cabe então uma pergunta significativa, é como o Senhor instruiu um homem que estava pronto para reconhecê-lo como mestre. Como que o Senhor agiu com um homem que veio interessado nele como um mestre? E olha que a expressão rabi aí, a expressão mestre, havia algumas expressões que eram usadas para os mestres. Pelo menos 3 expressões. E rabi não era a principal, não era a utilizada para os mestres mais importantes. Era uma expressão intermediária. Então, Nicodemos vai e se dirige ao Senhor dessa maneira. Mas o Senhor é tão maravilhoso, irmão. O Senhor não estava preocupado com aquilo que o Nicodemos estava a dizer, né? O Senhor é aquele varão que foi provado em todas as coisas, inclusive nos elogios. Ele é aquele varão que ele não se corrompia com nada. Ele não acolhia indevidamente nada. Ele não se decepcionava pelo fato do Nicodemos ter usado uma expressão que era intermediária. Ele a si mesmo se deu. Que maravilhoso, irmão, porque essa é a nossa história. O Senhor a si mesmo se deu por nós. E sendo nós ainda inimigos, pode ser que por algum amigo alguém se anime a morrer. Mas Ele prova o seu amor para conosco, tendo entregado, tendo dado a sua vida por nós, sendo nós ainda inimigos. Que amor é esse? Que amor sublime, a si mesmo se deu. Então, sempre que nós olhamos para o nosso Senhor, Ele está a prover. E Ele é quem estabelece de forma prática em toda a sua vida aqueles ensinamentos mais essenciais. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem por excelência pratica isso em toda a sua vida? O nosso amado Senhor. Então o que nós temos aqui, o Senhor está novamente dando e dando de si mesmo àqueles que necessitavam. Então quando o Senhor se depara com esse homem, como que ele vai instruir Nicodemos? Então, talvez o primeiro passo que o Senhor tenha dado de forma muito simples é gerar no coração do Nicodemos uma percepção mais adequada desse discipulado, porque ele vai procurar um mestre. Então ele se apresenta na condição de um discípulo. Então o Senhor vai estabelecer, vai completar, vai ampliar essa percepção de discipulado, que de alguma maneira ainda era tão rasa para o Nicodemos. Então o que o Senhor propõe com as suas palavras mais simples, que são o coração do Evangelho. Por isso a grandiosidade da cena, irmão. Porque o Senhor vai apresentar a necessidade de todo homem
segundo a obra de Cristo. Importa-vos nascer de novo. Então, o Senhor vai dizer para Nicodemos, parafraseando, é como se o Senhor dissesse, quando ele diz, importa-vos nascer de novo, é como se o Senhor pudesse atingir o coração de Nicodemos, confrontando aquela percepção equivocada, dizendo assim, Nicodemos, não é que você é ignorante e eu vou te dar mais instrução. Não é que você é fraco e agora eu vou te dar mais força, mais vigor. Não é que você esteja doente e eu vou te oferecer uma cura agora. É muito pior do que isso, Nicodemos. É que você está morto nos seus delitos e pecados. E a única possibilidade é que você precisa ser vivificado. Importa-vos nascer de novo. Que maravilhoso e que confrontante para aquele líder, para aquele principal, para aquele homem que talvez tenha ido buscar algum tipo de instrução. E o Senhor diz, não é de instrução que você precisa. Que talvez possa estar procurando algum tipo de fortalecimento, de vigor. E o Senhor diz, não é de vigor que você precisa. Que talvez pudesse compreender até algum tipo de doença na sua própria vida e no sistema da qual ele fazia parte. Mas o Senhor diz, vocês não precisam de cura, porque não podem ser curados. Vocês precisam de vida, porque estão mortos. Importa-vos nascer de novo. E então, quando nós olhamos para o verso 2, nós temos aí, capítulo 3, verso 2, este, Nicodemos, principal dos judeus, de noite, interessante, irmão, o Espírito Santo mencionar esse detalhe e isso estar destacado aí. Este, de noite, e você vai entender por quê. Nós vamos andar um pouquinho mais, então você vai ver como é interessante essa nota. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, primeira coisa interessante aí, irmão, é que se tornou um hábito, quando se fala sobre essa cena, sobre João 3, sobre Nicodemos, se tornou um hábito expositivo criticar Nicodemos e chamar então Nicodemos de covarde. E talvez, de alguma maneira, seja claro que havia algum tipo de temor, de vergonha, timidez, seja o que for. É certo que havia algo no coração de Nicodemos, mas talvez as críticas sejam muito severas, porque o Senhor Jesus conseguiu ver mais do que isso que nós somos tão hábeis para ver. O Senhor certamente percebeu, porque era capaz de perceber, o Senhor Jesus não era um bobo, muito pelo contrário, ele era um homem muito mais apto para discernir do que qualquer outro. E ele certamente percebeu que havia timidez, havia temores, havia vergonha em Nicodemos. E por isso ele procurou o Senhor à noite. Mas o que talvez tenha que ser destacado aqui é que tudo começa com essa timidez, com esse medo e termina com ousadia. A vida de Nicodemos começa com esse temor, esse medo, essa timidez, mas termina com uma tremenda ousadia. Qual é a diferença, irmão? O que aconteceu com ele? O que aconteceu para que esse homem que procurou o Senhor à noite pudesse ser um homem ousado, então, a partir desse encontro, não é? E cabe também uma pergunta para nós, porque todos nós que estamos aqui, talvez
a grande maioria, 95% dos que estão assentados aqui, tiveram um encontro pessoal com esse mesmo Senhor. E Ele a si mesmo se deu por nós e a nós. Então qual é o impacto disso? Também a nós o Senhor disse, tu és e tu serás. Porque com Nicodemos é isso que nós vemos. Nós vemos Nicodemos tímido, medroso, ainda covarde, mas quando nós olhamos para o decorrer da sua vida, esse encontro mudou a vida de Nicodemos, irmão. Radicalmente. E a sua vida e a minha vida foram mudadas radicalmente, porque a vida de Nicodemos foi mudada. Agora, eu queria mostrar um detalhe lindo para você nos dois textos de João, do Evangelho, em que Nicodemos é mencionado novamente, para que você veja esse detalhe da noite aí. Então, vamos a João 7, os versos 50 e 51. João 7, aí no Evangelho, João 7, versos 50 e 51. Verso 50 diz assim, nos dois textos, João 7 e João 19, nós vamos ver as citações do evangelista sobre Nicodemos. E nos dois textos você vai ter a menção de que ele, Nicodemos, é aquele que procurou o Senhor à noite. Interessante, veja comigo, verso 50, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus. Aí não está a palavra à noite, mas está implícito. Quando que Nicodemos foi ter com Jesus? João 3, foi ter com ele à noite. Nicodemos, um deles, que antes foi ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, aqui, primeiro texto, o que nós temos aí? Nós temos um homem sendo ousado, irmão. Pense nisso. O que está registrado aí? Está registrada a ousadia do Nicodemos repreendendo o Sinédrio. Quando o texto diz Nicodemos, um deles é um do Sinédrio. E é o Sinédrio que está julgando aí essa questão. Então, nós temos o Espírito Santo registrando Nicodemos, aquele que foi ter com o Senhor à noite, e então ele faz uma repreensão ao Sinédrio. Agora, vai em João 19. João 19, verso 39. Então, final do verso 38 diz que José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. Ele pediu o corpo a Pilatos e retirou o corpo de Jesus. E o verso 39 diz, e também Nicodemos, vírgula, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, é a segunda vez que Nicodemos é mencionado. É a segunda vez que o Espírito Santo registra no Evangelho a pessoa do Nicodemos. E é a segunda vez que menciona que ele procurou o Senhor Jesus à noite. Mas é a segunda vez que o Espírito Santo destaca um feito ousado e intrépido do Nicodemos. A primeira vez repreendendo o Sinédrio. A segunda vez se juntando ao José de Arimateia para tratar com o corpo do Salvador, quando todos os discípulos tinham fugido. Então o Espírito Santo registra dois eventos gloriosos, ousados desse homem, mas não deixa de mencionar que ele procurou o Senhor Jesus à noite. Agora uma pergunta, irmão, por que o Espírito Santo faz isso? Essa pergunta é inevitável de nós fazermos. Por que o Espírito Santo enfatizou esses atos corajosos e não deixou de mencionar que ele procurou o Senhor Jesus à noite? Para que essa lembrança ela fique muito clara nos corações de todos
os que pudessem olhar para a vida de Nicodemos. Tudo começou com timidez, mas ele foi absolutamente impactado por este glorioso Salvador, de modo que aqueles temores se tornaram, na mais corajosa fé, capaz de honrar o nome do Senhor com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía, com o seu dinheiro, porque aquele composto para embalsamar era um composto que custava muito. Então ele pôde corajosamente, quando muitos recuaram, ele se apresentou. E o Espírito Santo registra para a nossa lembrança. Que maravilhoso, irmão. Sabe o que esse registro me faz lembrar? Que o Senhor Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada. E Ele não apaga a torcida que fumega. Porque Ele encontrou uma cana quebrada, Nicodemos. Uma torcida que fumegava. E o que o Senhor fez? O Senhor restaurou aquele homem, de modo que ele pudesse ousadamente ser um instrumento para a glória do seu Salvador. Que maravilhoso, irmão. Será que isso tem acontecido conosco? Essa relação bendita com o nosso Salvador, porque ele sabe, ele não precisa que ninguém dê testemunho a respeito de quem você é. Ele sabe que você é uma cana quebrada. Ele sabe que você é uma torcida que fumega. Mas Ele não esmaga a cana quebrada. E Ele não apaga a torcida que fumega. Ele maravilhosamente, por sua presença, suas palavras, seu agir, Ele transforma aquelas vidas tão frágeis em instrumentos tão maravilhosos para que a sua glória seja manifestada naqueles aos quais Ele chamou. Que maravilhoso Salvador. Que glorioso Salvador é o Senhor Jesus. E aqui, irmão, esse encontro do Senhor Jesus, isso que no princípio era só medo e covardia, isso é o que nós somos. Nós somos aqueles que procuram o Senhor à noite. Essa é a nossa natureza. Essa é a cana quebrada. Mas depois desse encontro, então o que nós temos? Nós temos um relato de ousadia e de intrepidez. Intrepidez para romper no meio de toda fuga, tomando o corpo do nosso Senhor, para que então Ele fosse posto naquele túmulo novo de José de Arimateia. E nós temos um homem que é capaz de se levantar naquele conselho tão poderoso entre os judeus e repreendê-los ousadamente. Que maravilhoso. Quando há uns dias, um irmão me enviou um vídeo. E nesse vídeo um irmão falava muitas coisas preciosas. E um dos textos que ele cita me vieram à memória, então, agora, quando estamos olhando esse aspecto aqui da vida de Nicodemos. E esse motivo do Espírito Santo registrar para a nossa memória, para a nossa lembrança, para que fique registrado que o Senhor é capaz de transformar a cana quebrada, que o Senhor não apaga a torcida que fumega. Então o Senhor registra. Você se lembra, irmão, que em Êxodo 17, depois você abre, lê o texto, em Êxodo 17 é registrado uma batalha contra os amalequitas. Essa batalha é travada por Josué. Josué trava uma batalha contra os amalequitas. E Moisés dá instruções para ele. Diz: Josué, você vai batalhar com esse povo. Eu, Arão e Ur vamos subir ao monte. E nós vamos permanecer lá no monte. Então, Moisés sobe no monte, Arão e Ur junto, e a batalha começa, e o movimento então começa, aquela batalha, e Moisés está lá. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, estendidas, o povo prevalecia. O povo do Senhor prevalecia. Quando as mãos de Moisés pesavam, então os amalequitas começavam a prevalecer.
Então Ur e Arão, de alguma maneira, eles perceberam que a questão não era propriamente a espada de Josué, mas era a mão de Moisés. Então eles ofereceram para Moisés uma rocha, para que ele pudesse se assentar. Que maravilhoso, não é? Aquela rocha bendita sobre a qual nós estamos colocados. Aquela rocha que é capaz de sustentar as nossas vidas. O nosso amado Senhor. Aquela rocha que nós precisamos ser instrumentos para apresentar para os nossos irmãos. Para que as suas mãos não descaiam. Para que os seus joelhos não vacilem. E nós, então, Uri e Arão ofereceram esta rocha para que Moisés se sentasse. Mas mais do que isso, então eles passaram a apoiar, sustentar aquelas mãos, então para que o combate fosse travado. É interessante, não é, irmão? Porque Arão não olhou e falou assim: Moisés, senta, descansa um pouco, deixa que eu fico com a mão erguida aqui por enquanto. Porque a mão que tinha autoridade era a mão designada por Deus, não era de Arão, era de Moisés. E então eles puderam perceber que não era uma questão deles se oferecerem ali para levantar a mão, era sustentar as mãos daquele que o Senhor havia designado com autoridade para aquela função. E então, quando a vitória foi alcançada, o Senhor diz assim, chama um escriba, registra isso num livro para a memória de Josué. Interessante, não é? Para que Josué se lembre. Então, Josué teve um registro lá, e quando Josué foi então apresentado diante de Moisés, Josué teve que entender diante de Moisés, porque estava registrado, que a questão não era a espada dele, a questão eram as mãos do seu Senhor que estavam erguidas por ele. Compreende? Então ele pôde compreender que o sucesso, a vitória, não foi devida à sua lança e ao seu braço. Que ele em si mesmo era incapaz. Então ele devia se lembrar para sempre que ele só venceu porque as mãos de Moisés estavam erguidas. Agora, irmão, que maravilhoso, porque o Senhor também tem registrado para nós, no seu livro, para sempre, que Ele vive para interceder por nós. E que o avanço nas nossas vidas, a vitória, o testemunho, a ousadia, a intrepidez, dependem exclusivamente da sua obra e da sua permanente intercessão. Compreende, irmão? Que o Senhor nos mantenha atentos e lembrados. Porque nós somos muito bons para esquecer as coisas. Nós lembramos daquilo que não devíamos lembrar. Nós lembramos de pecados, nós lembramos de ofensas, nós lembramos de derrotas. Mas aquilo que nós devemos nos lembrar, então nós facilmente nos esquecemos. E o que o Senhor deseja? Que nós sejamos lembrados. Que Ele permanece, Ele se deu por nós. Então, Ele garante o avanço, a vitória, o progresso, o testemunho. Basta que nós estejamos dando os passos aqui, porque nós estamos aqui, com os pés na terra. É aqui que nós damos testemunho, é aqui que nós vivemos, é aqui que nós guerreamos. Mas a vitória não está na nossa espada, no nosso esforço, na nossa dedicação apenas. Tudo isso é fruto da sua obra e das suas mãos que permanecem, sempre erguidas, intercedendo pela sua igreja, pelos seus amados. Graças ao Senhor por isso, por essa obra tão gloriosa e por essa memória que o Senhor deseja que permaneça nos nossos corações. Então Josué pôde se lembrar.
Mais uma expressão e nós já vamos encerrando e seguimos semana que vem, segundo a direção do Senhor. Mas veja que ainda no versículo 2, nós temos aí essa expressão rabi. E o fato de que Nicodemos representava certamente alguns daqueles membros do Sinédrio, talvez eles participassem daquela convicção dele e desejavam entender algo mais a respeito daquele novo candidato a Messias. Então, Nicodemos procura o Senhor, mas o Senhor pôde ver que o coração de Nicodemos era diferente da maioria daqueles homens. Então, como já disse, o Senhor se dá a ele. Agora, irmão, é interessante nós destacarmos aqui que os mesmos homens representados na saudação do Nicodemos, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Pouco tempo depois, são os mesmos que arrogantemente dizem, sabemos que esse homem é um pecador. Os mesmos que olharam para ele, viram os sinais que ele fazia, de alguma maneira, algo da luz de Deus brilhou para eles, algo da luz maravilhosa manifestada naquela luz de Deus vinda ao mundo, se manifestou, raiou nos corações deles, mas a luz resistida se extingue. A luz permanentemente resistida se extingue. Eles tiveram a oportunidade. A luz de Deus, de alguma maneira, brilhou, mas eles resistiram a essa luz. Quando o texto prossegue, o Senhor Jesus vai dizer isso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Nicodemos então faz essa saudação sem pedir nada. Interessante, porque ele faz a saudação ao Senhor, ele não faz nenhum pedido, apenas faz essa saudação, e o Senhor identifica algo, irmão, que ele estava buscando algo. Ele era um homem que conhecia a Torá, ele era um homem envolvido com os escritos sagrados, ele era um homem envolvido com as coisas do sistema religioso, mas de alguma maneira o Senhor identifica que ele estava buscando um falar atual de Deus. Ele estava buscando algo da parte de Deus, ele estava buscando uma palavra renovada da parte de Deus, e o Senhor consegue perceber isso. E quando o Senhor identifica essa sede, Ele então derrama suas águas, porque aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então Nicodemos pôde beber dessa fonte bendita, com toda a sua sede manifestada. Mas, ainda no verso 2, Nicodemos faz uma outra colocação e eu gostaria de encerrar com essa. Ele diz assim, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, e a conclusão dele é, se Deus não estiver com ele. Então, ele olha para os milagres, para os sinais, para os prodígios que o Senhor Jesus estava fazendo e diz, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Irmão, essa afirmação, antes de mais nada, ela é estritamente verdadeira. Ninguém, nem antes nem depois do Senhor Jesus, fez os sinais, os milagres, os prodígios que ele fez. Ninguém fez. Era absolutamente diferente de tudo que já tinha sido visto e que viria a ser visto. Tudo. Então, sem dúvida nenhuma, ele faz um registro verdadeiro, mas
por causa do momento que nós estamos vivendo, dos dias que antecedem a volta do Senhor, dos dias de densas trevas. Então talvez seja importante nós olharmos com cuidado essa questão dos prodígios, milagres e sinais. E das credenciais de outros para realizarem esses prodígios, milagres e sinais. Nós estamos vivendo dias em que homens e mulheres se levantam com doutrinas estranhas, erradas, heréticas muitas vezes, e que então estabelecem como credencial para esses serviços, para esses ministérios, algum tipo de sinal praticado. Algum tipo de prodígio, algum tipo de sinal. E então nós precisamos fazer uma pergunta por causa dos dias que nós temos vivido. E a pergunta é, o fato de um homem realizar milagres, preste atenção, é uma prova segura de que Deus está com ele e de que ele é da parte de Deus? Isso precisa estar claro para nós nesses dias que nós temos vivido. Sabe por quê, irmão? Abra comigo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o verso 9. Diz assim, se você observar o verso 7, ele está falando do ministério da iniquidade. E Paulo diz, esse ministério já opera. Então, o verso 9 diz, ora, o aparecimento do iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, presta atenção agora, irmão, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, por que é necessário que nós estejamos muito atentos, sejamos capazes de, como aqueles bereanos, ouvirmos as palavras, ouvirmos os servos de Deus e segundo uma averiguação adequada da palavra, nós podemos julgar se esse serviço é adequado ou não, se essas credenciais são segundo a palavra de Deus e, portanto, segundo Deus. Então, nesses dias, a igreja precisa estar sendo treinada. Aliás, em todo o tempo, quando nós olhamos para Apocalipse, o Senhor Jesus, através de João, lá no seu Apocalipse, ele destaca aquela qualidade espiritual de Éfeso de julgar aqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres, e de então confrontar aqueles falsos mestres. E a igreja e nós precisamos ser capazes nesses dias de também fazer assim. Por quê? Porque nós vivemos dias em que falsos mestres se levantarão pelo mundo inteiro, como João vai dizer na sua epístola. João capítulo 4, verso 1. O que ele vai dizer lá? Que nós precisamos ser capazes, ele diz, amados, nós precisamos ser capazes de discernir o Espírito. E discernir de que espíritos são esses, então, que se apresentam em nome do Senhor. E sermos capazes de, segundo Deus, qual é o crivo então, irmão? Qual é o fio de prumo? O fio de prumo é a palavra escrita de Deus. Essa palavra que precisa ser conhecida por nós.
essa palavra que é a autoridade de Deus entre nós, essa palavra que é a revelação de Deus à sua igreja, se não confere com ela, a pessoa pode ser bacana, ela pode ser carismática, ela pode ter modos muito legais, ela pode ter resultados impressionantes, ela pode ter prodígios, sinais e milagres, mas não confere com a palavra, a igreja precisa estar apta para descartar. Compreende, irmão? Então, que o Senhor nos ajude a sabermos que, segundo Deus, o Senhor pode sim operar prodígios, sinais e maravilhas, dos quais todos nós somos testemunhas. Mas que nós sejamos um povo capaz de discernir de que espíritos são os que tomam então prodígios como referência para o nome de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra bendita, por tua palavra preciosa. Graças te damos por tua decidida iniciativa de se dar a nós. Muito obrigado, porque o Senhor se confiou a nós. E nós podemos desfrutar da tua pessoa bendita, da tua companhia bendita, da tua voz tão doce, do teu amor tão sublime, da tua sabedoria inigualável, da tua misericórdia que se renova todas as manhãs, da tua graça permanentemente provisionando para nós. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és incomparável, tu és maravilhoso e nós te amamos. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor.